Oi, moça! Oi, moço! Vem cá que eu tenho uma história boa para contar. Você sabia que tem um pessoal aí que está plantando e recuperando o meio ambiente ao mesmo tempo? Gastando menos água e adubo e produzindo mais? Ganhando com a horta e plantando madeira nobre no mesmo canteiro? Ah, tá achando que é mentira? Pois eu tô com a prova aqui mesmo. Eu vou mostrar para vocês, olha só. Em vista aérea, um homem com máquina de serra caminha por pequeno campo arado. É seguido por 2 cães marrons. Rômulo Araújo, Sítio Raiz, Distrito Federal. Meu nome é Rômulo, eu sou agricultor familiar, moro aqui no Sítio Raiz, estamos em Brasília. Vivo aqui com a minha mulher, com meus filhos e a gente faz agrofloresta aqui. A mulher ajeita pacotes de hortifruti em uma larga bancada. Quem mata, o homem corta parte de uma bananeira. Sou filho, neto, bisneto de produtor, nascido e criado na roça, até que um dia, através de um curso da Emater, chamando essa transição agroecológica, e no curso eles falavam que a gente tinha que mudar de óculos. Nós ocupamos um monocultivo de eucalipto que foram plantados pela extinta Plaflora. E aí agora nós estamos fazendo regularização para sair a portaria de assentamento. Mas nesses 2 anos já tem várias famílias que estão com o sistema agroflorestal. Natália Moguer, Sítio Semente, Distrito Aqui o Federal. Sítio Semente, a gente é um centro de pesquisa. A gente produz para 12 feiras semanais e aqui é uma grande sala de aula. Parte de tronco no chão, visto de pertinho. Meu pai comprou essa fazenda aqui em 85, né? E a gente começou a trabalhar com soja. Fazenda Elo Florestal de Meu pai Cora, Distrito quebrou Federal. na soja, né? Graças ao trabalho dele com a minha mãe, produzindo hortaliças aqui nessa área, conseguiu sustentar a família. Eu fui estudar em São Paulo, que foi lá que eu conheci o Ernest. Homem sobe em uma árvore de tronco fino. O meu nome é Ernst Goetz. Eu sou suíço. Sou filho de agricultor. Ernst Goetz. Vivo nesse país desde 36 anos, 37 anos. E cheguei para esse país, acho que por destino. Em letras brancas alinhadas à direita, TV Câmara apresenta. Sobre uma tábua animada em letras marrons estilizadas, agrofloresta. Em letras brancas e abaixo, agricultura recuperando o meio ambiente. Nas quinas da tábua há folhas e alguns finos ramos animados. É dia, vista aérea de mata com 2 edificações isoladas. A área, quando eu comprei, era registrada no cartório como Fazenda Fugidos da Terra Seca, porque as pessoas que estavam aqui tinham fugido. E isso é interessante, quando eu cheguei e comprei, Goetz, muitos dos rural, velhos, pesquisador. prévio dono, estavam vivos ainda. Ernesto, essa terra não dá nada, nem abacaxi cresce. Eles me consideraram no início já como não muito bem de cuca, por ter comprado esse lugar e plantando nesse lugar. E depois, segunda parte, viram que sempre à noite plantava árvores. O dia preparava com as pessoas, tinha até 70 pessoas, 60 pessoas foi o por médio que tinha nos primeiros 2 anos. O dia trabalhava com as pessoas para preparar o lugar e à noite, a partir das 2 horas da manhã, com lamparina, plantando sementes. Sistemas Fabiana agroflorestais, Peneireiro, na agrônoma e produtora literatura, rural. se a gente for Ecovila, ler, aldeia do a Altiplano, ciência tem Distrito Federal. tratado desse tema a partir da década de 70, com publicações, artigos científicos, que basicamente, conceitualmente, se trata de consórcios de combinação, sistemas de produção que combinam árvores com culturas agrícolas e ou animais no mesmo espaço ou no tempo. Esses tipos de sistemas agroflorestais podem ser dos mais variados, né? Desde os mais simples até os mais complexos. Essa área aqui especificamente, quando eu comecei em 2001, era uma área de laranja, né? De monocultura de laranja, então tinha muita braquiária e latossolo vermelho, Maurício né? Hoffmann, então, agrônomo e produtor um tipo rural. de solo que não tem muita fertilidade. Mas à medida que você consegue criar uma floresta em cima dele, você transforma completamente o ambiente. Então hoje é um solo marrom escuro, um nível de fertilidade alto, todos os macronutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio, têm níveis altos.
e não recebeu adubação, para mim foi uma grande aprendizagem, né? De entender como é que a dinâmica de estruturação florestal é capaz de fertilizar o solo. Foi feita uma pesquisa da Universidade de Brasília aqui durante 6 anos, né, avaliando todos os nutrientes e outras coisas, e que mostraram a transformação que teve, né? É uma técnica capaz de recuperar a fertilidade do solo sem necessidade de adubos externos ou outras substâncias. A agricultura ela tem 2 ativos extremamente importantes que precisam estar muito próximo dessa relação do processo produtivo, que é água e solo. Dentro desse contexto, nós propusemos aqui na Câmara e fizemos um debate dos sistemas agroflorestais. Sempre no foco, cada dia mais, os consumidores, não só na agricultura, também na indústria, onde no seu trabalho, sempre trata de produtividade, né? Essa produtividade, portanto, ela não pode ser às custas de irresponsabilidades na relação com água e solo. E o sistema agroflorestal que nós estamos debatendo aqui na casa, propondo em audiência e muitos outros fóruns, ele sempre faz essa reflexão. Produzir um alimento saudável para os consumidores e, naturalmente, para quem produz, para quem é o produtor rural, também possa ser a sua fonte de renda do seu negócio, sendo economicamente viável no pilar da sustentabilidade. Socialmente justo, ou seja, distribuir isso de forma igualitária os resultados para a sociedade, economicamente viável e também com a relação harmônica para com os recursos naturais. A gente começou com uma área que era um pouco mais para baixo, que é a pior área de toda essa região que a gente está. Então, meu companheiro João, ele andava pela cidade, por Brasília, o maluco, enchia um saco de lixo dentro do carro, enchia de podas, de matéria orgânica. Só que depois a gente cria a própria vida no lugar. Então, ali a gente começou muito com abacaxi, com culturas que não são tão exigentes de um solo com uma nutrição mais abrangente, né? Então, começou com pequenas árvores, com muito margaridão no início, para trazer esse nitrogênio para o solo, trazer essa vida. Chuva era aproximadamente, mesmo da região, 1.600, 1.500, um ano mais seco, outro ano menos seco, foi a mesma coisa. Só que, devido a sem floresta, chove e com um dia está seco de novo. E depois, terra de argila, racha, onde você via, era tudo sem floresta, terra nua, e o meu maior problema aqui dentro era vento. As bananeiras que tinham plantado, com muito carinho e com bastante esterco para convencer eles para crescer, eles ficaram 70 graus assim deitado, igualmente uma bandeira, assim no vento. Todas as folhas destruídas do vento, arrancado, pelo menos rachado no vento. E o dia inteiro aquele barulho das folhas. Depois, com uns 2, 3 anos, as árvores ultrapassado, mudou tudo. Cada uma vai ajudando num passo para que a vida depois, a floresta possa vir, porque aquelas árvores florestais, elas não dão em ambiente degradado. Por isso, o reflorestamento convencional, ele não funciona, porque está querendo colocar espécies muito exigentes em um ambiente pobre nutricionalmente do solo. Então, a agrofloresta trabalha com isso. Então, com essa recuperação do solo, de uma após a outra das colonizadoras, que a gente não chama de colonizadoras dentro da agrofloresta, a gente chama de placenta. São aquelas que criam a vida para o sistema, que trazem a nutrição, que cuidam uma das outras. E são essas as plantas que são mais fortes. Elas são as enfermeiras do solo. Elas vêm para curar o solo, para criar condições para aquelas árvores, por exemplo, a castanheira, jacarandá, jequitibá, possam vir. A sucessão natural é o veículo da vida ao longo do tempo. Rômulo Então, Araújo, a gente agrônomo e tem produtor rural. sempre plantas que vão criar a próxima que vai ocupar aquele espaço, né? E isso é o que vai garantir mesmo a melhoria contínua do ecossistema. No começo, a gente fala que a gente pega emprestado. A gente começa com um pouquinho de adubo, um pouquinho de correção de calcário do solo, um pouco de micronutrientes, iorim. Só que isso é só no início. É uma vez para nunca mais. E aí depois, o próprio sistema vai se adubando, vai se autorregulando. Então, tem gente que não faz a utilização desses insumos iniciais que o próprio sistema consegue
que são lugares que têm talvez um solo mais desenvolvido, um solo com mais nutrientes. Então, aqui no nosso caso, a gente sentiu que era necessário dar esse start inicial, mas depois é nunca mais. E uma vez que levantou os canteiros, que a gente fez a preparação do solo, a gente não traz mais o maquinário rotativo ou enxada, porque isso desestrutura o solo. Então, uma vez feito, a gente só traz vida. Paulo Bufará. E aí, tá acompanhando a ideia? Viu que dá para pegar uma terra ruim, que não dá nada, e recuperar com essas técnicas da agrofloresta? E o pessoal usa sabe o quê para melhorar o solo? Capim e poda de árvore. Na terra, vira adubo de primeira e ainda protege o solo, as plantas e segura a água. Tem uns 35 anos que mexo só com agricultura, com a terra, né? E trabalhava convencional e foi um negócio difícil para a gente que trabalha Pedro convencional Monteiro Filho, mudar totalmente a cabeça para esse sistema Federal. orgânico, né? Não é que seja uma coisa fácil, mas logo no primeiro ano a gente viu o resultado e foi abrindo a cabeça da gente. E eu hoje estou plantando capim, tá? Enquanto o vizinho está matando, eu estou plantando. Porque esse nosso adubo verde, ele está servindo tipo uma poupança para a nossa planta. Porque ela vai comendo, você vai roçando e vai armazenando. Então ela só vai comer o que ela precisa. E o outro vai ficar armazenado. Além de não ter Antônia tanto Aguiar, trabalho para entre você estar parênteses, limpando, Tânia, tirando produtora mato rural, o tempo todo do assentamento Canaã, canteiro, Distrito ele está Federal. cuidando do solo, ele está deixando úmido aquela matéria orgânica. Por isso que há necessidade de que o canteiro esteja sempre coberto. Quem não quer capim, planta capim. Eu não quero capim no pé das árvores, então eu planto capim para eu ter matéria para cobrir no pé das árvores, para não vir capim no pé das árvores. Quando vai sombreando, eu tenho matéria das árvores para eu podar e colocar. As radicelas das plantas, eles vêm até, se estão dentro da serrapilheira para transformar lá. Primeiro vem, na realidade, os cogumelos. Aqui tem uma temperatura muito baixa e, quimicamente, eles chupam água da atmosfera, ou seja, eles são hidroscópicos, eles bebem água e a terra começa, agora está relativamente seca, mas a terra começa a modificar, a mudar e ela é fofa. Quando a gente Sofia começa Martins a abertura Carvalho, de uma Sítio área, a Raiz, gente Distrito começa Federal. plantando as linhas de árvore e entre elas plantamos os nossos canteiros com hortaliça, né? Que está naquele momento de sol pleno para todo mundo, então as hortaliças bombam, o mercado está favorecendo essa nossa dinâmica. E aí, à medida que as árvores vão crescendo, algumas vão sendo podadas, a gente poda muita bananeira, né? A gente colhe muita bananeira, mas a gente poda muitas bananeiras também. E aquilo tudo vai fornecendo alimento para os nossos canteiros, né? Para o nosso solo. E poda eucalipto, traz a matéria orgânica para o solo. E as árvores com fruta, né? O limão que a gente planta, os cafés que a gente planta, eles vão crescendo pouco a pouco. Quando chega no momento que a própria sombra produzida pelo limão e às vezes o mogno em cima do limão e o café um pouco distantezinho do limão, mas bem adensadinho, a própria sombra que essas culturas começam a produzir para dentro dos canteiros faz com que eu tenha que fazer uma escolha. Ou eu vou derrubar essas árvores para plantar mais horta ali no meio, ou eu começo a evoluir para outros tipos de culturas. Sofia serra um galho no chão. Então, ou seja, a gente está plantando árvore e estamos derrubando. O pecado não é derrubar a árvore, o pecado é parar de plantar a árvore. Quando a gente cria uma clareira, a gente cria uma oportunidade novamente para a gente trabalhar com plantas de ciclo curto, que são as hortaliças ou a roça. E também uma oportunidade de melhorar o sistema, inserir novas plantas, inserir novas frutas e trabalhar com a rebrota daquilo que a gente derrubou e criar essa matéria orgânica. Ou seja, quando a gente derruba, a gente está reciclando a matéria orgânica que se criou naquele mesmo local. Então isso é uma etapa fundamental do trabalho. Na verdade, não existe floresta sem distúrbio. A floresta é dinâmica, né? Ela cresce, cria bastante biomassa, acontece um distúrbio, aquele material vai para o chão novamente
e é o subsídio para que uma nova etapa aconteça. 5 anos depois de começar a plantar, início da década de 90, a produção ficou razoável. Ou seja, fiquei feliz que com aquilo já, mesmo preço baixo, mas eu consegui pagar as despesas. 92, 93, deu 2 anos em seguida, fenômeno climático que se chama furacão, ou seja, vendaval assim moendo estradas, cortando dentro e derrubando. Também fez bom trabalho na minha plantação, podou grandes partes da plantação e como reação 93 já começou e 94 a produção estava muito boa, muito alta. Então aprendi uma coisa, é bom ter árvores, mas tem que podá-los. Então comecei a podar. Hoje em dia eu tenho que confessar, a minha ferramenta mais usada é a motosserra. Ernst puxa com força um cordão na máquina de serra. Sobre uma escada, serra galhos no alto de uma árvore. A gente não faz composto fora do sistema, a gente faz o composto no próprio sistema, porque isso é energia gasta. Energia, dinheiro gasto para fora e voltar. Então, nada melhor que plantar nossa própria matéria orgânica, que é o eucalipto. Ah, não, o eucalipto é um demônio, o eucalipto é a pior espécie que existe no mundo, vamos acabar com o eucalipto. Existe alguma planta que faz mal para alguém? Nenhuma planta faz mal para ninguém, é a forma como a gente relaciona com aquela planta. Então a gente tem uma lógica de sociedade de monocultura da mente. Monocultura de tomate, monocultura de alface, monocultura de calêndula, que é uma planta medicinal. Isso faz mal, porque está tirando o mesmo nutriente do solo. O problema não é de uma espécie, é a forma como que a gente se relaciona com aquela espécie. Então o eucalipto, ele tem, na verdade é uma bomba de água, ele consegue armazenar essa energia da fotossíntese para ele, porque ele tem esse crescimento rápido, então a gente utiliza ele como a nossa matéria orgânica, como a nossa cobertura de solo. A mulher jovem carrega carrinho de mão com folhas verdes. Lado destes galhos com folhas em linhas entre bananeiras. Aos poucos arranca algumas das folhas dos galhos e os espalha no chão. A baixada faz poda em parte de pé de bananeira, corta um completamente. Na base dele é vista bastante umidade. A jovem sorri. Ela segmenta este tronco arrancado em partes menores e os encaixa na cobertura de solo. Ernst Butch, produtor rural e pesquisador. Tenho o mesmo tanto de árvores de sombreamento, ou mais em número de que cacaueiros, sejam muitos, mas todas essas árvores, cada um deles com muito poucas exceções, todos os anos podados. Primeiro, que é visível luz. Segundo, visível também matéria orgânica, que se transforma em adubo. E terceiro, uma reação da vegetação que pode se descrever como um rejuvenescimento. E no mesmo tempo, quando é feito no momento certo e do modo certo, uma produtividade muito alta. Normalmente 4 semanas depois, todo o sistema reage com um novo crescimento super forte e imediatamente depois a floração. Independente se é seco ou não é seco, se é inverno, ou primavera ou verão, mas vem aquela reação depois. Ernst crava um tronco podado no chão. Já está plantado, tá? Ele não tem preguiça de crescer. Você já entendeu que na agrofloresta o ideal é plantar um monte de coisa diferente, tudo junto. Mas não é assim de qualquer jeito, é claro. Tem técnica. Existe um negocinho que eles chamam de desenho agroflorestal, que é uma mapinha de como vão plantar os canteiros, que planta vai onde. Ah, e sabe o que pode entrar nesse plano também? Boi! A vida, ela sempre trabalha da escassez para a abundância. Se você abandonar uma terra e deixar ela no pousio,
que vai acontecer? Ela vai resgatar aquela fertilidade através dos processos naturais, né? Através da fotossíntese, que é a reação que as plantas fazem. E a gente está tentando trazer isso para os nossos sistemas agrícolas. Nosso grande professor é a floresta. Quando a gente lembra da floresta, o que a gente lembra? A gente lembra do solo coberto, de várias plantas ocupando andares diferentes, de que antes da planta de ciclo longo vem sempre uma de ciclo curto para ajudar ela a se desenvolver. E a gente está tentando trazer esses princípios aqui para a produção de hortaliças e frutas. As plantas que gostam de estar com maior exposição ao sol, elas vão captar essa luz solar mais direta por mais tempo, e as que preferem um pouquinho mais de sombra e cada vez menos, também vão se aproveitando de uma luz do sol mais filtrada e a partir disso fazem a fotossíntese delas. Então a gente traz isso para os nossos sistemas de horta. Ao invés de plantar só um canteiro com alface americana, no espaçamento que normalmente a gente planta, eu posso entre as alfaces americanas plantar rúcula, que eu vou colher ela um pouco antes da alface americana já estar, né, com a cabecinha dela formada. E uma vez que eu tiro a alface americana, eu poderia já ter plantado junto com ela, junto com a rúcula, o brócolis. Que aí o brócolis vem depois, ou seja, então em um canteiro, né, ao invés de eu depositar todo o meu tempo, aquele adubo, a minha mão de obra e o espaço dentro da minha terra que é pequena, ao invés de eu fazer tudo aquilo para ter uma renda só de alfaces, eu vou ter uma colheita de alface, de rúcula, de brócolis. Então você pega um pé de milho e um pé de mogno africano. Vou colocar os dois dentro de um sistema agroflorestal. O milho vai crescer muito rápido e o mogno vai crescer devagarinho. Esse processo vai criar um processo de sucessão na mesma área, com os mesmos recursos, e você pode ter 5, 10, 15, os sistemas que eu tenho trabalhado está em torno de 10 a 20 espécies. Você cria muitos fluxos financeiros numa mesma área. Com isso você cria um gráfico de fluxo financeiro maior e mais constante. Flávio Rastella Capim, carrega um monte. O canteiro ele tem 50 metros e no espaçamento de 6 em 6 metros nós vamos trabalhar uma bananeira. Nós vamos adensar com muvuca de semente. Essa muvuca de semente nós pegamos várias sementes e aí misturamos com terra, com adubo e tudo, fazemos um berçozinho e trabalhamos ela com a maniva de mandioca. E o papel da mandioca aqui é fazer o trabalho depois de mãe dessas espécies nativas. Vai entrar também a adubação verde aqui. Algumas árvores que nós estamos colocando aqui, nós estamos colocando exatamente para ir para o chão, para formar terra preta, né? E aí, logo depois da muvuca, nós vamos vir com uma espécie de árvore mesmo, que nós vamos colocar aqui e sempre consociado com o guandu. Para o guandu fazer o papel de mãe dessa árvore. E entre esses espaços sempre vai ter um milho, quiabo ou vinagreira. E no meio desses espaçamentos nós vamos entrar com uma jabuticaba ou café, que é extrato baixo, que são árvores que aguentam sombra. Isso aqui vai ser no meio do canteiro e nas bordas do canteiro nós vamos plantar alface, né? Vamos plantar rúcula, vamos plantar rabanete. Pedro usa grande chapéu. Abaixado, planta pequenas mudas em cobertura de solo. São vistas outras mudas maiores plantadas. Como na agrofloresta a gente tem essa alta biodiversidade, se há uma perda, há uma perda de uma espécie. Não há uma perda de várias espécies. A natureza vê uma formiguinha e come uma coisinha ali. Mas só que aquela coisinha tem tantas outras. Porque a gente vive numa lógica da abundância, não é da escassez. Um inseto indesejável tirou algo que eu gostaria, que bom, eu tenho outras. Então isso traz a soberania alimentar, a segurança alimentar. Sempre tem algo produzindo. Então se tem uma perda, é muito risória comparado com toda a gama de biodiversidade que você tem. Se eu planto só batata e eu perdi minha batata, o que eu tenho? Eu tenho dívida. E na agrofloresta a gente tem poupança. Quando eu era no convencional, quando eu cheguei aqui em 2003, Manuel de Oliveira, eu tinha 3 Kombi, eu tinha 12 funcionários, eu estava quase deixando a minha mulher maluca, eu ficando maluco. Um dia eu cheguei para um técnico da Emater e pedi para ele fazer um balanço de quanto eu ganhei, fiz um movimento de dinheiro naquele mês. Quando ele fechou, eu até me assustei, porque ficou em 24 mil reais. E aí, cadê esse dinheiro? Esse dinheiro sumiu, porque eu fazia movimento de dinheiro, mas não tinha dinheiro. E eu pensava que ganhava dinheiro, mas não ganhava dinheiro.
E isso, muitos produtores hoje em dia vivem isso, porque a gente não tem uma gestão. Muitos produtores hoje pagam para trabalhar achando que estão ganhando dinheiro. Eu já tirei alface, já umas 3 vezes da planta, e tirei rúcula e tirei rabanete. A cebola está aqui ainda, produtor rural. Né? Tá entrando sol, né? Mas a alface não entra mais. A couve está aqui, ainda dá para entrar bastante sol, dá para me colher bastante couve ainda, né? O brócolis já está fazendo a cabeça, né? Mas dentro desse consórcio aqui, eu posso ainda estar plantando de novo milho, eu posso estar plantando de novo berinjela, eu posso estar plantando algumas espécies aqui que vai ter entrada de sol. Então, enquanto a minha laranja está crescendo, eu vou estar colhendo outras espécies aqui para me alimentar e para estar gerando uma renda. O consórcio vai de acordo com a criatividade e necessidade do agricultor. E no final, o que vai ficar aqui são as linhas de árvore. Em menos de 1 ano, a gente já consegue pagar toda essa produção só com a venda das hortaliças. Uma coisa que me enriqueceu muito foi entender de negócio. Eu tomei muitos prejuízos como produtor rural por não entender de toda essa lógica de montar negócio. Então, eu fui fazer curso no Sebrae, fui fazer curso de gestão de negócios rurais e, de repente, você se interessa por criar um sistema mais sustentável, com a perspectiva de estabilidade financeira para o agricultor mais seguro, né? Porque você tem um sistema que ele tem mais estabilidade biológica, tem mais estabilidade financeira, ele tem mais perspectiva de retorno a longo prazo. É como se você montasse um sistema agroflorestal e você tem madeira no meio dele. Depois de 20, 30 anos, você tem um patrimônio acumulado gigantesco lá e que não te custou nada manter aquilo dentro de um sistema de fruta, de um sistema de gado. Você ficou lá mexendo com gado, mexendo com fruta e acumulando patrimônio. A gente come coisas que são de clareiras de floresta, o gado também. O gado vem de florestas. Então você monta uma estrutura de sistema de produção de forragem, de diversas coisas para o gado, onde tem sombra, que é uma coisa que hoje está se descobrindo que é importante para o gado. Então por isso que está se usando tanto eucalipto. Mas tem assim, o gado não come só capim, o gado come um monte de coisa. Então, se você tem isso, e tem outra, é muito interessante, porque à medida que o capim para de crescer na época da seca, leucena e muitas outras plantas não param de crescer. Então, você tem muita produção de forragem na época da seca de plantas que não são gramíneas. Vamos plantar, e generosamente, não uma jaqueira. Se você plantar uma jaqueira só, não vai dar capim debaixo dela, porque todo o gado vai se concentrar lá, vira o dormitório deles. Aí não tem mais possibilidade de dar capim. Mas se você planta pelo menos 500, 700, 800 ou mais árvores por hectare e pode eles periodicamente, porque são de sistemas de distúrbio, aí sim, aí a nossa pecuária vai ficar diferente. Aí vamos ter mais produção na pecuária e vamos ter ainda como subproduto da nossa atividade como pecuarista, vamos ter madeira. Agora, você deve estar se perguntando: e as pragas? Como esse pessoal faz? E as ervas daninhas? Bom, para começar, eles não chamam nada de praga e nem de erva daninha. Eles usam a própria natureza para defender a plantação. E sabe outra coisa boa desse jeito de plantar? Você trabalha na sombra. A natureza, a vida, ela é mais inteligente do que a gente. A gente escolhe por um resistente ou por resistência e com pouco tempo a natureza quebra essa resistência. Ou quando é um fungo, então uma bactéria ou um inseto, ele ajuda a fazer uma mutação naquela ou escolher por um genótipo daquele que é resistente para aqueles nossos truques. Tá, então você cria uma variedade com 2, 3 anos depois de ter gloriosamente bastante produtivo, resistente a tais doenças ou tolerante a tais empecilhos. E com 2, 3 anos começa a desmoronar. Essa resistência com 4, 5, 6 anos já foi.
Isso, nós sabemos isso hoje em dia também, não só é com aqueles híbridos que fizemos naquele tempo, sino hoje em dia também com os geneticamente modificados. Com pouco tempo, a natureza, ela quebra essa resistência. Então, cada vez quando encontra algum meio para burlar a vida, a gente acha isso uma grande vitória e depois vem a derrota de novo. Isso é a mesma coisa, por exemplo, assim, uma pessoa que tem uma doença crônica, ele bebe um certo remédio por um certo tempo. Com o tempo, aquela doença acostuma com aquele remédio, ele tem que trocar de remédio. Mesma coisa são as praguinhas. Mas quando você deixa o habitat natural deles, eles mesmos se controlam. A gente viu, por exemplo, que a joaninha, dentro do estudo da Embrapa, que a joaninha, ela come os pulgões que dá na couve. E aí, como que a gente vai atrair as joaninhas para comer o pulgão? Ela gosta de margaridão. O margaridão é a nossa matéria orgânica. Então a gente planta margaridão para fazer matéria orgânica para atrair a joaninha para comer o pulgão. Então a gente trabalha com ciclo de vida, não só das plantas, mas também dos animais. Então se tem alguma coisa que está em desequilíbrio, aqueles outros insetos vão vir para trazer o equilíbrio, que a gente chama de agentes fiscalizadores. Então não existe praga. A praga é a gente. Existem insetos que estão nos mostrando que algo de errado a gente está fazendo. Então a gente faz umas pazes com a natureza mesmo. A gente para de tacar veneno na formiga e vê que ela está fazendo uma função de mostrar algo que a gente está fazendo errado. Muitas vezes alguma planta que está doente, que ela não está com a sua imunidade total para conseguir aguentar. Então aquela planta, aquela formiga já está fazendo um manejo que eu faria. O vizinho aqui é convencional, né? E nós aqui, da parte aqui, agrofloresta. Para você ver aqui a diferença, né? Como é que fica. Aí você imagina você trabalhar um dia todo aqui dentro e você trabalhar um outro dia todo lá dentro daquele campo ali sem nenhuma ave de nada. A comparação do ambiente é totalmente diferente. Quem trabalha na agrofloresta dessa aí tem muita prioridade, né? Além de você ter o privilégio de você trabalhar num ambiente mais fresco, mas o ar é outro, de que você trabalhar no meio do campo sem você ter uma proteção nenhuma como é no convencional, né? Eu não tinha essa alegria, eu trabalhava no sol bravo, você podia andar na chácara aqui, que eu tenho asfalto lá em cima, daqui de baixo você me enxergava lá em cima, então era sol, era veneno, é uma coisa que não era muito legal. A saúde melhorou, igual eu te falei, né? A pessoa se sente feliz, alegre. Aqui nessa terra aqui eu trabalho que nem bota eu coloco, nem luva eu uso. Entendeu? Porque não tem nada de químico, nem nada. Eu ando descalço aqui e tudo. Tá certo, o pé ele racha um pouquinho, mas isso é natural, né? A gente levava a mercadoria para a feira e eu tinha 1 hectare de chuchu. E essa hectare de chuchu, ela me rendia a faixa de 70 caixas de chuchu por semana. Eu levava essa mercadoria para a feira, chegava lá, se o preço estava bom, eu nem descia a mercadoria do carro porque os compradores me cercavam na entrada da feira. Se o preço estava ruim, nem a doação queria porque eu já tinha ganhado de outro em outro lugar. Porque o produto convencional ele é a base da procura e a oferta. Se tem muito, o preço está baixo. Se tem pouco, o preço sobe. Já no orgânico é completamente diferente. Ele tem um preço estável. Eu planto hoje menos da metade do que eu plantava. Eu tenho um funcionário aqui, é a agricultura familiar, eu tenho um funcionário, a minha família é envolvida, mais o meu filho, a esposa, e nós vivemos bem melhor do que era antes. Segundo aquilo que a gente trouxe para cá e os indicadores dos debates, mostra que esses sistemas têm uma produtividade maior do que o sistema convencional hoje da monocultura, né? Portanto, com a potencial de geração, inclusive, de lucro maior para os produtores. Mas aonde que está o problema? Hoje, a maior parte dos recursos públicos sobre sistemas agroflorestais que vão para a agricultura, em subsídios, né, vai para a grande agricultura, para a monocultura. A maior parte vai para lá. E a pequena agricultura, a agricultura familiar, que produz em sistema agroflorestal ou em qualquer sistema que seja na perspectiva da agroecologia,
não tem hoje esta assistência técnica e apoio para a produção e para a distribuição, para fazer chegar no consumidor. A agricultura, em todo lugar, sempre teve subsídio do público, tá? Vai continuar para sempre, em todo lugar, ter subsídio. Portanto, então, é recursos de impostos que é pago por todos, né, que vai subsidiar a agricultura. E esse subsídio é necessário porque quem está produzindo precisa ter o lucro, uma taxa de lucro. E quem vai consumir precisa ter condições para poder comprar, tá? Então, como vai ter subsídio, o debate de para onde vai o subsídio não é um debate que interessa só para o parlamento ou para o executivo, né, ou para o produtor. Ele é um debate que interessa à sociedade como um todo. Então, quem está morando na cidade e acha que isso é um debate que interessa só para quem está envolvido com o debate da agricultura, não. Porque quem está morando na cidade está tomando café da manhã, almoçando, jantando, e o alimento que está indo ali na mesa dele depende desse debate, a qualidade desse alimento e o valor desse alimento. Sabe outra coisa interessante? O Ernest está trabalhando com outros agricultores para desenvolver máquinas específicas para a agrofloresta. E não é somente ele. Tem muita gente fazendo isso. O Maurício, por exemplo, inventou um implemento para usar na fazenda dele. E o governo do Distrito Federal conseguiu uma verba internacional para comprar algumas máquinas do Ernest e estimular a agrofloresta no entorno de Brasília. A gente pode implantar uma agrofloresta de forma mecanizada, utilizando a roçadeira, depois a grade ou a enxada rotativa, aí o subsolador, a enxada rotativa, aí o perfurador, enfim, tem formas. Fabiana Peneireiro. Pode se melhorar muito para que você reduza o impacto de compactação do solo, por exemplo, de passar muitas vezes um trator na mesma área. Se você junta diferentes implementos num só, já diminui a necessidade de ficar passando muitas vezes o trator. Esse subsolador que o Ernest pensou de colocar junto com a enxada rotativa aprofunda a linha de plantio das árvores de maneira que você pode plantar as árvores de tubete sem necessidade de abrir os berços, né, grandes para as árvores. O solo já fica mais poroso, né, mais descompactado, mais propício para o desenvolvimento das árvores. Esse implemento que eu estou usando aqui, ele costumava fazer uma operação só, que era triturar. E aí eu tinha outro implemento que colocava o material roçado para o lado. E o que eu fiz? Eu fiz uma adaptação nele para ele, ao mesmo tempo que ele tritura, ele joga para o lado. Então ele faz duas operações numa só. Mas esse não é o implemento adequado para esse tipo de sistema. É assim, até um pedido que eu faço, né? Porque assim, a gente está trabalhando com um sistema onde esse tipo de máquina aqui causa uma compactação de solo muito forte, é uma máquina muito pesada. Então eu preciso um tipo de roçadeira que ela seja leve, que ela não passe de 1000 quilos, que ela seja mais econômica, que é uma série de vantagens. O Ernest tem muito essa vontade que as máquinas sejam desenvolvidas, né, que possa realmente funcionar da maneira como ele idealiza, né? Então ele tem se dedicado muito, colocado dinheiro próprio nisso, muita energia, né? Essas lâminas funcionam para cortar o capim de maneira a não esgarçar o capim, de maneira que ele possa rebrotar com mais vigor, sem ferir muito o capim, né? Diferentemente das roçadeiras, que é por impacto, essas lâminas cortam como tesouras, né? E aí o material cortado, então, seria levado por esses dedinhos aqui até as linhas de plantio das árvores. Nós estamos implantando aqui, na área agrícola, um sistema agroflorestal, fazendo uma espécie de um piloto, e conseguiu-se recurso internacional. O Ministério de Ciência e Tecnologia foi quem coordenou a princípio esses projetos e agora nós estamos implementando. Então esse sistema, ele já existe, mas de qualquer forma ainda é muito inovador, mas aqui ele é mais inovador ainda, porque nós vamos usar da mecanização adaptada. Foram 3 máquinas adaptadas para esse fim. Então temos também projetos como agora
esse projeto mais recente que está ainda em ajustes técnicos, que é o Produtores de Água, que é o pagamento por serviços ambientais, o pagamento por nascentes. Então, o produtor faz uma opção de manter as nascentes, de preservar seus córregos e, com isso, ele recebe uma remuneração por isso. É claro que a gente guardou a melhor parte da história para o final. O Ernest, quando chegou na fazenda dele, só tinha 3 nascentes. Depois que a agrofloresta cresceu, voltou a brotar água em 14 córregos. Hoje tem 17 nascentes. E aquela fazenda que se chamava Fugidos da Terra Seca, agora se chama Fazenda Olhos d'Água. E ele criou um novo nome para o trabalho dele, Agricultura Sintrópica. Se via que a formação de nascente, cabeceira de nascente, e era nascente antigamente, também pelas pessoas falando que tinha água, de vez em quando chuva forte, 1 dia, 2 dias correndo um pouco de água, mas sem água. Ali embaixo, logo após da entrada, tem um córrego comprido. Eu plantei no meio do córrego, porque não tinha água. E com o trabalho, 6 anos depois, começou a ficar um brejo. Então eu tinha que abrir uma canaleta. Nós cavamos aqui 22 quilômetros, sempre acompanhando o suposto leito antigo dos riachos. Isso foi um trabalho gigantesco e ele tinha esse desassoreamento tinha um efeito muito benéfico. Ou seja, que a água começou a ficar bom, não ficou mais parado no lugar. Começamos esse projeto, acho que não tem Antônia Aguiar, entre parênteses Tânia, produtora rural, assentamento Canaã, Distrito Federal. E mesmo sem dinheiro, mesmo se arrastando, a gente já está aí produzindo, ajuda bastante, porque é um método que mesmo com essa seca que está hoje, igual vocês estão vendo aí, a gente ainda está conseguindo manter. Agora no período da seca, com pouca água, sem irrigação, igual a nossa irrigação ela é bem precária, a gente foi buscando um pedaço ali, um pouco ali, para a gente poder manter uma irrigação de gotejo, até porque a gente também não pode explorar tanto a água. E a gente está no mês de agosto aqui em Brasília, o bioma cerrado, para as pessoas que não conhecem, onde a gente tem uma seca severa, é um dos piores meses. E a gente observa no campo como o campo, as entrelinhas, o capim, a gente consegue pelo manejo, pela poda, pelo corte, a roçagem, ele se manter verde. Aqui a gente tem uma irrigação que ela praticamente é só uma molhação. A gente chega a molhar 20 minutos por semana, cada linha dessa de plantio. 97, 98 nós tivemos 2 anos muito seco. Choveu 2 anos em seguida, só em torno de 1000 milímetros, aqui na fazenda. Na grande região, 800, 900. Clima da Caatinga, ou seja, clima realmente do semiárido, isso agravando ainda o ano antes que tinha chovido também só uns 1000 milímetros. Então foi muito acentuado. E naquele ano, se via bem claramente, aqui foi diferente. Secaram muitos córregos, mas não secaram por completo. Todos eles tinham, assim, na fonte, ainda um fiapo, depois sumindo. E não nos faltou água na região. Chegaram da grande região para cá para pegar água, porque foi o único lugar que ainda teve. Entretanto, nessa última seca de 2 anos atrás, 3 anos atrás, não secou nenhum riacho aqui na fazenda, enquanto que grandes rios na região secaram, ou ficou só o esgoto das cidades. Com outras palavras, bem claro, água se planta. Aqui, quando a gente faz um trabalho desse, de tornar o solo permeável, poroso,
e garantir com que a água volte para o lençol freático, a gente está garantindo um serviço que é para todos. A gente está criando água para todos. Não é só para mim que eu estou criando água. Eu estou tendo um reflexo positivo local aqui por esse trabalho, mas o macro-organismo, ou seja, a bacia hidrográfica onde a gente está inserido, também está tendo um ganho. A noite também é muito diferente. Aqui todas as noites, seco ou não seco, com muitas poucas exceções, a partir das 8 horas da noite começa a pingar das árvores. E pinga até as 8 horas da manhã e a terra, mesmo 2 meses sem chuva, a serrapilheira fica úmida. As árvores, como elas ocupam um volume de solo muito grande, estão sempre trazendo de volta para cima esses nutrientes em forma de matéria orgânica. Essa é uma das formas que o ecossistema cria de garantir que a água fique mais tempo no sistema, que ela esteja mais disponível, que a gente consiga reter mais água, né? E ter ao mesmo tempo um solo poroso, um solo que tenha oxigênio e água ao mesmo tempo, né? E a decomposição da matéria orgânica que vai fazer esse solo ficar floculado. As bactérias, né? Os fungos, os insetos, eles vão criar essas condições estruturais para o solo se manter fértil e com uma boa retenção de água, né? A agricultura sintrópica seria uma agricultura que trabalha igualmente a vida no planeta de processos. Não precisa irrigação, não precisa de adubo trazido de fora, nem pesticida, nem nada, e trabalha com saldo energeticamente positivo, tanto no sublocal da sua interação quanto no saldo do planeta por inteiro. Ou seja, não pega agora composto num lado e leva para o outro lado, porque aí você empobreceu um lado e o outro lado enriqueceu. Então, essa é a ilusão. Agroflorestar é fazer os nossos sistemas de produção inspirados na floresta. Agora, a agricultura sintrópica vai para além da floresta, porque, como o Ernst diz, o planeta Terra ele tem uma forma de funcionar orgânica e que os princípios que regem, né, funcionam para todo o planeta. E para ecossistemas naturais não florestais, você também pode pensar sistemas de produção que sejam sintrópicos. Um trabalho que tinha feito com o Centro Sabiá, e um dos lugares foi Afogados da Ingaceira, Pernambuco, semiárido, chove entre 300 a 700 milímetros ao ano. E aí eu falei, veja, vamos fazer o seguinte, quando você vê que vai chover, e é bem claro quando que vai chover, você não tem dúvida, quando termina a safra do caju, e agora as árvores estão começando certas árvores começam a brotar, apesar de seca, fazer folhas novas, e o acabam está cantando, então vai chover, pode ter certeza. Quando você vê que vai chover mesmo e que está tudo avisando que vai chover, você me chama. Quando o dia que plantamos, ou que cheguei e plantamos, tem chovido 80 milímetros. Depois deu mais outros 50 e esse foi tudo do ano. Foi tudo, não choveu mais, só aquilo. Nós plantamos, naquele momento, palma forageiro. Briga por parte dos especialistas, o palma forageiro tem que plantar longe um do outro. Falei, não, vamos plantar meio metro por 1 metro de distância. E plantando sisal, esse não me permitiram. Vamos deixar isso. Então vamos deixar isso. Vamos plantar só palma forageiro, plantar um pouco de mandacaru no meio e plantar quanto? Feijão fradinho e sementes de árvores e milho e outras coisinhas junto. Quando voltei com um ano, 98, foi muito seco. Foi o ano mais seco daquele tempo que o pessoal se tinha lembrado. O único ano que me disseram, também eu nunca tinha visto antes, que o cajueiro não floriu e não deu frutos. Ou seja, eu voltei ao mesmo tempo de novo em dezembro, janeiro, e tudo caatinga seca. E de longe se via aquele quadrinho
que nós tivemos plantado, verde escuro, um oásis. E quando cheguei, a oásis tinha outro aspecto ainda. Tudo a família bem vestida, e eles não se vestiram do nada, senão você via que eles tinham condições. E tudo bem nutrido, sumiu aquele aspecto de subnutrição, tanto no rosto, nas musculaturas das extremidades. Não gordo, mas aquele bonito, assim, os jovens bonitos, orgulhoso. Então perguntei, como está? Bem. Sabe que aquela informação, bem, assim com um sorriso, bem, e você via que essa foi a segunda correção, bem. Quanto mais as pessoas entenderem que essa é uma missão, que a gente tem que melhorar o sistema onde a gente está inserido, mais as pessoas vão entender a importância disso aqui, mais a agricultura vai ser valorizada e mais o agricultor vai ser valorizado, né? É o homem voltando ao passado, aplicando agora no presente, chamando de tecnologia do futuro. Hoje eu não troco mais nem de brincadeira. A gente está numa nova era, onde não existe mais separação. Onde o ambiental, o econômico, tudo isso está junto. É só isso mesmo, quero dizer que eu estou feliz, né? Eu me sinto feliz com a presença de vocês também, um produto de boa qualidade na mesa. E aí vai indo, entendeu? É Deus na frente e nós atrás, e para nós chegar onde é que nós chegamos aqui, é Deus mesmo. Coisa boa, qualidade na mesa, né? Por isso que os dias de vida da gente tem que ser acrescentado, não é diminuído. Limpa os olhos, marejados. Sol alaranjado e baixo por trás de área rural. Seguem na tela os créditos finais.